Olá, essa é a disciplina de Morfologia do Português. Essa é a segunda aula do módulo 2, onde nós trabalhamos com a flexão nominal e a flexão verbal. Nessa segunda unidade, nós trabalharemos especificamente com a flexão verbal. Vamos pensar primeiro na estrutura do verbo. Os verbos formam uma classe rica em possibilidades flexionais, pois as oposições entre tempos e modos referem-se a pelo menos 13 tempos verbais, distribuídos nos modos indicativo e subjuntivo e ainda nas formas nominais. As categorias de número e pessoa referem-se a 3 pessoas no singular e 3 pessoas no plural, permitindo então a produção de 6 pessoas no total. Essa é, na verdade, o que a gente chama de a estrutura básica dos verbos. Então a gente tem um radical mais uma vogal temática, a gente vai ver daqui a pouquinho que elas vão definir as conjugações do português, mais a desinência de modo temporal, que a gente vai chamar de DMT, mais a desinência de número pessoal, que a gente chama de DNP. Pensando numa representação arbórea, ou seja, num diagrama arbóreo dos verbos, a gente tem a composição no primeiro nó de verbos, a distinção entre raiz e radical, e aí a gente já inclui aí as vogais temáticas para falar também que esse é o tema do verbo, e do outro lado a gente tem as desinências. As desinências, por sua vez, se dividem em desinências modo-temporais e desinências número-pessoais. Então a gente tem aí a representação do verbo falaremos, por exemplo, onde a gente tem o preenchimento de todas as posições possíveis de um verbo na língua portuguesa. Essa é uma tabela, ela também faz essa distinção, é uma outra maneira de fazer essa representação. Eu aqui fiz o destaque nas vogais temáticas, já em amarelo, grifando para A, E e I, que vão representar 3 conjugações diferentes. E também fiz um destaque nas desinências de modo e tempo e de desinência de número e pessoa, com os morfemas vazios, para vocês entenderem que a oposição também pode se dar via morfema zero, tá? Então, no primeiro exemplo aí, a gente tem falávamos, um tema, ou radical, né? Falo, mais a vogal temática a, mais a desinência de modo tempo vá, mais a desinência de número pessoa mos. Nos dá, portanto, a forma falávamos. Assim por diante. Escrever, trocam, serve-se e levemos. Vogal temática. Nos verbos, a vogal temática é geralmente tônica, ao contrário dos nomes, que ela costuma ser átona. E ela tem uma função de distribuir os verbos em conjugações, isso é, nos paradigmas flexionais diferentes. E a gente sabe, primeira conjugação são os verbos com vogal temática em A, como saltar, dançar, amarelar. Na segunda conjugação estão os verbos com vogal temática E, então a gente tem correr, fazer, esconder. E por fim, bem menos numeroso, o número de verbos na terceira conjugação terminados em i, que é corrigir, ouvir e aludir. Mas atenção, viu? Porque as desinências verbais, elas são cumulativas. Então, lembrando das nossas aulas lá do que era um fonema cumulativo. A gente tem um morfema cumulativo quando a gente tem uma junção entre 2 significados numa mesma forma, tá? Então, as desinências modo-temporais expressam de modo indissociável as categorias de modo e tempo, ao passo que as desinências número-pessoais expressam as categorias de número e pessoa. Em estudaríamos, por exemplo, é impossível interpretar que em mos o segmento S indica plural e o segmento mo indica a primeira pessoa do plural. Bom, mas como fazemos então para depreender os morfemas verbais? Então a gente já viu que a depreensão de morfemas é feita pelo processo de comutação, né? A gente viu isso nos nomes e a mesma forma se aplica aos verbos. Então, ao analisar uma forma verbal, podemos, por exemplo, compará-la com a forma de infinitivo e com a primeira pessoa do plural do tempo em que se encontra o verbo. Então, o infinitivo sem o R, sem a marca R, apresenta radical e vogal temática. A primeira pessoa do plural exibe sempre a desinência mos, que é a desinência de número e pessoa. Após separar o tema, que é o radical mais a vogal temática, e a desinência número pessoal, o que sobra é a desinência modo temporal. Então, por exemplo, a gente tem o verbo lavavam. O infinitivo pessoal é lavar.
E a primeira pessoa do plural é lavávamos. Se compararmos essas duas formas com lavavam, fica fácil concluir que a segmentação é lavavam, sendo lave o radical, a vogal temática, vá a desinência modo temporal e m a desinência de número pessoa. De novo, né? Então a gente tem lá lavavam, o infinitivo impessoal é lavar, a primeira pessoa do plural é lavávamos, e aí a gente olha agora para pensar nas desinências de modo e tempo. Então a gente tem lá, no lugar de vá, podemos ter lavaremos, lavaríamos, lavássemos, lavarmos, laváramos e lavamos, né? São, por exemplo, desinências de modo e tempo. E no lugar da desinência de número pessoa m, além de mos, podemos ter lavavas, a gente vai ver que são as marcas de segunda pessoa, laváveis ou lavava. A desinência modo temporal. Então a gente já disse que elas são cumulativas, né? Mas a gente está olhando agora para as desinências modo temporais para entender o que elas representam de fato. Então a desinência modo temporal, ela, como já vimos, presta-se para cumulativamente representar ao mesmo tempo, tempo e o modo em que o verbo está. Então, nesse sentido, cada um dos tempos verbais tem uma desinência modo temporal, que é realizada por meio de um morfema concreto ou por meio de um morfema vazio, ou morfema zero. Então, a desinência número pessoal, por sua vez, ela representa também cumulativamente a pessoa, primeira, segunda ou terceira, e o número, singular ou plural. Nas nossas gramáticas escolares, comumente há uma distinção e a gente faz aquela lista: primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Nós aqui vamos preferir, por economia de descrição, usar apenas o P para indicar a pessoa e numerá-las de 1 a 6, sabendo, portanto, que a primeira, a segunda e a terceira são do singular e a quarta, quinta e sexta referem-se às pessoas do plural. O modo e o tempo no verbo. Os modos verbais são as diferentes maneiras que um fato pode se realizar. Os modos dos verbos são o indicativo, que indica um fato certo, concreto, o subjuntivo, que indica um fato duvidoso, hipotético, e o imperativo, que indica uma ordem, uma proibição, um pedido. Já o tempo verbal está relacionado ao momento em que a ação está ocorrendo. Então, há tempos no presente, no pretérito, que a gente chama de passado, e o futuro. Aí eu fiz uma lista dos tempos verbais, a gente vai olhar depois um pouquinho mais detalhadamente para eles, tá? Mas a gente tem no modo indicativo, a gente tem o presente, o pretérito perfeito, o pretérito mais que perfeito, o pretérito imperfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. No modo subjuntivo, a gente tem o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. E a gente tem ainda, no caso do português, as formas nominais, que são os infinitivos, impessoal ou pessoal, o particípio e o gerúndio. Há uma questão importante a ser levantada a respeito do aspecto verbal, tá? Os tempos verbais, além da ideia de tempo, eles correspondem a diferentes aspectos. O aspecto é a maneira de ser da ação, ou seja, uma categoria gramatical que manifesta o ponto de vista do qual o locutor considera a ação expressa pelo verbo. No caso do pretérito perfeito, por exemplo, o aspecto é conclusivo, pois se refere àquilo que começou e encerrou num certo momento do passado. Diferentemente, o pretérito imperfeito se refere a algo que começou no passado, mas é durativo. Pode-se dizer, então, que as desinências modo-temporais seriam, além de modo-temporais, também aspectivas. Por que essa é uma questão importante para os estudos morfológicos? Essa é uma questão importante para os estudos morfológicos, porque em determinadas línguas o aspecto é marcado por um morfema diferente do morfema que marcaria o modo e marcaria o tempo. A gente tem casos desses, inclusive, em algumas línguas indígenas aqui faladas no território nacional, tá? Então, lembrando, né, que o que é importante é perceber que no caso do português, ainda que a gente não tenha isso de maneira explícita nas formas verbais, a gente sabe que o aspecto está embutido na desinência de modo e tempo, tá?
Bom, uma outra maneira do aspecto ser realizado no verbo é fazendo uma perífrase verbal, né? Quando a gente faz uma volta, a gente constrói uma outra frase para falar a mesma coisa. Então a gente tem, levantei só alguns exemplos, né? A gente tem o aspecto incoativo ou inceptivo, fulano começou a beber. A gente tem o aspecto continuativo, então ele continua a beber. E a gente tem o aspecto conclusivo ou cessativo, quando a gente diz, por exemplo, que o fulano acabou de beber, tá? Mas vamos lá, esse seria mais ou menos o padrão geral da flexão verbal, pensando mais especificamente nas desinências modo temporais, tá? Então a gente tem aí, no modo indicativo, a gente tem no pretérito imperfeito, se for na primeira conjugação, a gente tem as desinências vá e vê, né? Por exemplo, em cantavas e cantáveis, tá? No pretérito imperfeito, na segunda e terceira conjugação, a gente tem as formas ia e ie, né? Devias e devíeis. A gente tem no pretérito mais que perfeito, para todas as conjugações, essa distinção, aí depende da pessoa, ará, irê, né? Então, cantara e devereis. No futuro do presente, para todas as conjugações, ra, irê, tônico. Vejam que aí a gente tem um caso de oposição entre o pretérito mais que perfeito e o futuro do presente. A diferença é que nas desinências modo temporais, para o pretérito mais que perfeito, as desinências são átonas, ao passo que no futuro do presente, as desinências são tônicas. Então, ao invés de cantara, como é no pretérito mais que perfeito, no futuro do presente a gente tem cantará e deveremos, né? Futuro do pretérito, então, também para todas as conjugações, a gente tem uria e uria, cantaria e partiríeis. O subjuntivo, a gente sabe que são formas menores, né? Uma quantidade menor de verbos. A gente tem no presente, na primeira conjugação, a desinência modo temporal é representada pela vogal e, cantemos, canteis. Nas segundas e na terceira conjugação, a gente tem a forma a, devas, devais. No pretérito imperfeito, também para todas as conjugações, a gente tem a desinência se, né? Cantasses, devêssemos. E no futuro também, para todas, a gente tem a marquinha do R aí, que é o cantares e devermos, tá? Nos imperativos negativos, para a primeira, a gente tem a vogal e para as demais, a vogal A. Então, não cantem, não canteis, não devas, não partamos. E por fim, o infinitivo pessoal, para todas as conjugações, a forma em R, tá? Cantarem, partirdes, assim por diante. Bom, vamos olhar agora para algumas particularidades, pensando nesses tempos específicos, né? O primeiro deles aqui, o futuro do presente do indicativo, tá? No futuro do presente, a desinência modo temporal, ela é realizada por meio de três morfes, ure, urá e urã, tá? Então, a gente está falando aqui, vocês já aprenderam isso, de um caso de alomorfia, tá? Então, aí, para a primeira pessoa, eu, né? Eu falarei, eu venderei, eu partirei. Na terceira pessoa, falará. E na sexta, que seria o eles, falarão, tá? Então, aí estão descritas a primeira pessoa do singular, a terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural, né? As formas da primeira, da segunda e da terceira conjugação. Então, a gente tem falarei, falará, falarão, marcadamente aí para a gente ver a distinção entre irê, irá, irão, tá? E assim por diante. Venderei, venderá, venderão. Partirei, partirá, partirão. No futuro do pretérito do indicativo, o quadro de desinências modo-temporais é praticamente uniforme, havendo apenas a alomorfia, ria, rie, como a gente já tinha visto ali no quadro, né? Em razão do contexto fonético, tá? Então a gente costuma dizer aqui que a gente tem uma oposição entre a primeira pessoa do singular e a terceira pessoa do singular, ou seja, as formas ficam iguais, né? Então a gente tem falaria, falaria, falaríeis, a gente tem venderia, venderia, venderíeis. Aqui é importante a gente fazer uma consideração, especialmente porque aparece a segunda pessoa do plural, vós, que é uma forma praticamente em desuso, não só na língua falada, como também na língua escrita. O mesmo a gente talvez não possa dizer sobre o tu. Há algumas regiões do país,
pensando aqui especificamente no contexto do Rio de Janeiro ou mais ao sul do país, como no Rio Grande do Sul, a gente tem o aparecimento ou a manifestação dessas formas de segunda pessoa do singular, mas nem sempre acompanhadas pela conjugação verbal, tá? Isso é uma questão sociolinguística, né, ou como a língua se distribui regionalmente, tá? Ou seja, é importante pensar nisso quando a gente estiver em sala de aula, né, qual é de fato a utilidade do ensino da segunda pessoa do plural, caso de vós, tá? Mas vamos lá, né, o presente do indicativo. No presente do indicativo, a desinência modo temporal é zero, ou seja, um morfema vazio, né, morfema zero, em todas as pessoas e conjugações. Na primeira pessoa do singular, emprega-se a desinência número pessoal o, ao contrário do que ocorre na maioria dos tempos verbais, nos quais a desinência de número pessoa é vazio, é zero, tá? Essa desinência está presente mesmo em verbos irregulares, como ponho, venço, trago, né, podendo sofrer alomorfia em ou, como é o caso de eu estou, eu sou, eu vou, eu dou, tá? Então aí interessa para nós fazer a oposição entre a primeira e a segunda pessoas para ver exatamente essa distinção aí da desinência de modo e tempo, mas especialmente das desinências de número pessoa. Então a gente tem falo em oposição a falas, né? Vendo em oposição a vendes, parto em oposição a partes. No presente do subjuntivo, a vogal temática é zero em todas as conjugações, tá? E aí as desinências modo-temporais são e para a primeira conjugação e a para a segunda e terceira conjugações. As desinências número pessoais são as mesmas para todos os verbos, tá? Então aí é o fales, fale, vendas, venda, parta, partas, parta. Por último, e aí eu fiz um destaque aí para que vocês pudessem observar o funcionamento das diferentes conjugações, né? Então a gente tem lá as formas nominais dos verbos, elas são marcadas pelas desinências modo tempo, R para o infinitivo, do no particípio e a forma NDO, né, undo, para o gerúndio, tá? Então a gente tem aí na primeira cantar, cantado e cantando, na segunda conjugação vender, vendido e vendendo, e na terceira conjugação partir, partido, partindo. Bons estudos, essas são as nossas referências da aula de hoje. Até a próxima.